Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Juju. Bom dia, professora. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você que está aí em casa. Que Deus lhe conceda bênçãos nesse dia e que você se fortaleça cada vez mais na palavra do Senhor. Amém. E o Senhor nos promete um dia maravilhoso, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, não é? Então o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida e na vida de você também que está nos acompanhando aqui. E só para começar esse dia maravilhoso, nós vamos fazer uma oração. E eu convido você também a participar dessa oração conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pelo dia que o Senhor nos deu e as oportunidades também que surgirão, Pai. Que nós possamos testemunhar o Teu nome na vida do nosso próximo, Pai. Que o Senhor venha administrar todos os nossos pensamentos e que a palavra de hoje possa ir de encontro com o nosso coração, Pai. Receba os nossos louvores, as nossas orações nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Professora, sempre é bom orar ao nosso Deus para que Ele venha para mais perto de cada um de nós. Sim. Mas também é maravilhoso entoar o nome dEle, louvar o nome dEle. Por isso agora vamos louvar o hino. Amém. Agora chegou o momento do nosso verso. E o nosso versinho está onde, Juju? Se encontra lá em Mateus, capítulo 24 e versículo 24. Amém. Sabemos que é sempre bom entesourar a palavra de Deus em nosso coração. E nem sempre vai ser versos pequenos assim, mas com persistência vamos conseguir. Amém. Então vamos lá? Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Amém. Que Jesus Cristo te abençoe e que esse dia seja um dia de muitas bênçãos na sua vida. Amém. Fique com o estudo e até a próxima. Amém. Muito bem, um bom dia para você aí de casa. Que bom que novamente você escolheu estar aqui com a gente.
Que especial ter a sua presença aqui, que maravilha é podermos abrir a palavra de Deus e entendermos um pouco mais sobre a pessoa do Senhor. E hoje o nosso estudo está tremendamente lindo. Quero tanto que você aí de casa encha o seu coração com as verdades tão lindas da palavra do Senhor, que isso seja esperança para a tua vida e seja também uma grande transformação. Hoje nós vamos estudar Isaías, o capítulo 40 até o 42, e também vamos estudar, porque você já leu, o capítulo 26 do Profetas e Reis. Eis aqui está o vosso Deus. Gente, que coisa tão linda pensar nas coisas que Isaías escreveu a respeito do Senhor. E eu queria começar esse estudo de hoje perguntando para você: você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? Talvez você seja cristão e seja cristão há muito tempo, mas essa pergunta ainda vale para você. O que você sabe sobre Deus e o que você sabe das atitudes de como Deus age? Essa pergunta ela é muito importante, porque ela definirá as suas atitudes. Porque a partir desse conhecimento você age. A partir desse conhecimento você entende o mundo. E nós às vezes estudamos tanto a Bíblia e pensamos que conhecemos a pessoa de Deus, mas será que conhecemos mesmo? É muito lindo ver o chamado de Isaías, porque Isaías conhecia a pessoa de Deus de uma maneira muito especial. O momento em que Isaías foi chamado foi um momento muito difícil da história do povo de Israel, porque o povo já não mais sabia quem era Deus. Eles tinham perdido totalmente o conhecimento do Senhor, a tal ponto de que a visão que eles tinham de Deus era uma visão completamente distorcida, a visão que Satanás tinha implantado. Qual era a visão? De que Deus era duro, severo, castigador, que Deus não se importava com eles. E eu fiquei me perguntando, será que é diferente hoje? O que as pessoas falam sobre Deus aí afora? Como é que elas veem a pessoa de Deus? Você já ouviu frases como essa, por exemplo, de que onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Isso é uma afronta, mas muitas pessoas pensam e sentem assim. Deus me abandonou, Deus não se importa comigo, Deus não se importa com esse planeta. E todos esses pensamentos são pensamentos implantados pelo seu inimigo, o diabo. Porque a revelação que temos de Deus na Bíblia é completamente diferente. E Isaías foi levantado no tempo dele justamente para organizar a cabeça do povo de Israel e fazer eles entenderem quem era Deus e a sua natureza compassiva ao lidar com o pecador. Isso mesmo, natureza compassiva e misericordiosa. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, Isaías capítulo 40. Isaías vem fazendo um chamado ao povo, dizendo assim: eis, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? E aí você pega aqui os versinhos, a partir do verso 12. Lê o verso 12 comigo. Ele começa a apresentar algumas características de Deus. Olha que interessante. Ele diz aqui no verso 12: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Olha só o que Isaías está falando a respeito de Deus. Deus, ele mede as águas do oceano na concha de sua mão. Que tamanho é esse Deus? Não é poderoso pensar sobre isso? Eu fui atrás para saber quanto de água existe no nosso planeta. É tanta água, o número é tão grande que eu nem consigo falar. Trilhões de litros de água. E Isaías diz que Deus tem a capacidade de medir essas águas na concha da sua mão. E aí eu fui atrás para saber qual o tamanho do universo. Imenso, anos-luz. E a palavra de Deus diz que ele mede os céus com os palmos da sua mão. Que tamanho é esse Deus? Qual é o limite para esse Deus? Se você pegar aqui o verso 22, olha o que ele continua dizendo a respeito de Deus.
Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Agora olha o verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das tuas forças, e porquanto é forte, e poder nenhum delas faltará. Você tem noção de que só na nossa galáxia existe mais ou menos, não é uma contagem certa, 400 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia. E a palavra de Deus diz que ele chama cada uma pelo seu nome. E aí você pensa, Deus esqueceu de mim. Como? Deus não esquece o nome da estrela que está lá na galáxia, vai esquecer o teu. Consegue imaginar o tamanho desse Deus? Ele é maior do que qualquer coisa no universo. A gente olha para o universo e pensa, é infinito. Deus é maior do que o infinito. Que coisa poderosa é pensar nisso. E Isaías estava apresentando para aquele povo, ei, vocês não estão entendendo quem é Deus. Ele é mais poderoso e mais infinito do que você possa imaginar. E aí ele continua aqui dizendo, no verso 15, olha só o verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de... Gente, isso aqui é extraordinário. Como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Pensa, quantas pessoas existem hoje no planeta? Quase 8 bilhões, se eu não me engano. Para Deus é como uma gota d'água. Consegue imaginar isso? Deus é maior do que as nações. Olha o verso 13 e o verso 4. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou ele conselho? Com quem tomou ele conselho? Pensa aí em toda a filosofia barata que se vende hoje nesse mundo. E as pessoas caem de joelhos diante desses filósofos, desses pensadores. Quem foi que ensinou Deus? Quem precisou aconselhá-lo? Deus é maior do que qualquer filosofia humana, qualquer sabedoria humana, Deus é maior do que isso. E Isaías estava lá apresentando o verdadeiro Deus, o Deus que é poderoso, infinitamente poderoso. Sabe por que nós sofremos tanto? Sofremos muitas vezes porque não conhecemos esse Deus. Porque sentamos numa cadeira de julgamento e julgamos a Deus sem nem conhecê-lo. Quanto que se abríssemos a Bíblia, encontraríamos um Deus maravilhoso, poderoso à nossa disposição. Porque a palavra de Deus diz, e Isaías apresenta isso de uma maneira muito poderosa, ele apresenta Deus como um médico da enfermidade espiritual. Vá lá em Isaías capítulo 1, verso 18. Olha só o que você vai encontrar aqui. É um chamado de Deus. E aí Deus fala assim, ó, verso 18, capítulo 1. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Consegue imaginar isso? Às vezes nós nos encontramos numa situação tão deplorável que a gente pensa assim, não tem saída para a minha vida, não tem solução, eu fui longe demais. E aí Isaías apresenta esse Deus que diz assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu posso te tornar branco. Que Deus é esse? Quero te convidar a conhecer esse Deus. Quero te convidar a experimentar, viver com esse Deus. Que poderoso é isso! E olha só, o que nós temos aqui no nosso livro Profetas e Reis. Eu quero que você pegue o livro Profetas e Reis, o parágrafo que começa, o coração do infinito. Não deixa Satanás judiar de você com ideias errôneas a respeito da pessoa de Deus. Olha só o que esse texto vai nos dizer. O coração do infinito amor anseia pelos que se sentem desprovidos de forças. Você se sente assim, fraco?
você se sente desprovido de força, você não tem força de vontade para lutar a luta espiritual que temos que lutar, Deus anseia por você. Olha que lindo. Ele anseia para livrá-los dos laços de Satanás. Que lindo, que Deus é esse. E graciosamente se oferece para fortalecê-los, a fim de que vivam para Ele. Não temas, ordena Ele, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajude. Que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Você consegue perceber o amor de Deus por você? Deus te ama demais. Diz que o preço do pecado é infinito. Custou a vida do Filho de Deus. E Deus foi além do infinito para poder te salvar. Me diga se isso não é amor. E não fez acepção de pessoas. Não pensa, Deus não pode me amar porque eu sou ruim demais. Sim, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Sim, Ele pode te amar. Tanto amou que deu o Filho dele por você. E qual é o chamado de Deus então? O que Ele quer de mim e de você? O chamado de Deus é de arrependimento para todos. O estudo de hoje vem trazendo a ênfase nisso. Deus está te chamando para você se arrepender dos seus pecados. E eu sei que esse chamado é muito especial. Ele está chamando você, que talvez vive uma vida de prostituição. Deus está te chamando para se arrepender dos seus pecados. Talvez você viva numa vida de vícios, jogos, bebidas, cigarro, fumos, não sei o que é. Deus está te chamando para você se arrepender dos seus pecados. Talvez você seja cristão. Você viva aí, indo para a igreja, terno e gravata, Bíblia debaixo dos braços, mas o seu coração ainda não é rendido ao Senhor. Talvez você ainda viva em práticas que ofendem o céu. Deus está te chamando para se arrepender. Talvez você viva em práticas homossexuais. Deus está te chamando a se arrepender dos teus pecados. Deus está chamando todos, a mim e a você. Eu quero muito que você preste atenção nesse texto que eu vou ler para você. Olha que sério isso. Pega o parágrafo que começa, tem você, leitor. Olha o que esse texto nos diz. Tem você, leitor, escolhido o seu próprio caminho? Olha a pergunta, você está escolhendo seu próprio caminho? Tem vagueado longe de Deus? Você sente isso, essa distância, esse vazio de Deus? Tem procurado banquetear-se com os frutos da transgressão, apenas para verificar que são cinzas em seus lábios? Você vive uma vida promíscua longe de Deus, vive pecando, fazendo tudo o que quer, mas ao final você sente um vazio, uma tristeza, um abandono, uma solidão, e muitas vezes você já tentou até se matar. E agora, subvertidos os planos de sua vida e suas esperanças fenecidas, assenta-se você em desolação e solidão. Aquela voz que há muito lhe tem falado ao coração, mas que a você não tem dado ouvidos, chega-lhe distinta e clara. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Retorne para a casa de seu pai. Ele o convida dizendo, torna-te para mim, porque eu te remi. Vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Não atenda à sugestão do inimigo de persistir longe de Cristo. Não atenda, não dê ouvido à voz de Satanás. Não escute Satanás dizendo isso aqui para você, ó, até que você mesmo tenha se tornado melhor. Quantas pessoas dizem isso? Não, quando eu melhorar, eu volto para a igreja. Não, quando eu melhorar, eu vou buscar Deus. Não, isso é uma sugestão do diabo, para que você continue longe do Senhor. Não espere
Não espere você ficar bom para ir a Deus. Olha o que o texto continua dizendo. Até que seja suficientemente bom para vir a Deus. Se esperar, até então, jamais virá. Se você ficar esperando até o dia que você ficar bom, que você deixar aquilo, deixar isso, você não vai vir nunca. Vem agora, do jeito que você está. É esse o chamado de Deus. Quando Satanás apontar para suas vestes imundas, porque essa é a função do diabo, é te acusar, é te desanimar, é te fazer desacreditar que Deus pode te perdoar, repita a promessa do Salvador. Todas as vezes que ele disser que você é indigno, que você não merece, repita isso daqui. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi isso que Jesus disse. Aqueles que vêm a mim, por mais pecadores que sejam, de maneira nenhuma os lançarei fora. Diga ao inimigo que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Amém por isso. Faça a sua própria oração, como a oração de Davi. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você consegue perceber um Deus de natureza compassiva e misericordiosa. Deus não está questionando, perguntando o que você fez da sua vida. Deus não está perguntando a lista dos seus pecados, o que você fez ou deixou de fazer. Deus está te chamando para viver uma vida diferente, porque Ele pode te fazer diferente. Não interessa quais foram os caminhos que você trilhou. Olha o que Ele diz aqui em Isaías, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Toma esse verso para a tua história, para a tua vida. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Se alguma vez o diabo te disse que a tua vida não tinha jeito, eu quero te dizer que Deus está dizendo que a tua vida ainda tem jeito. Ainda existe esperança para você, meu amigo. Deus está de braços abertos te chamando para uma vida de arrependimento, porque Ele quer transformar a tua história. Ele quer fazer de você um vaso de honra para o reino dEle. Não acredite nas mentiras do diabo. Que essa seja a tua oportunidade de se agarrar com Deus. Aproveite a tua oportunidade. Se entregue ao Senhor e Ele tem muito ainda para fazer da tua história, da tua vida. E você será um testemunho de bênção para tantas pessoas. Que o Senhor Deus te abençoe e que o teu coração se encha desse amor poderoso que é o amor divino. Quero convidar você a orar. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e nosso Pai, eu não sei, Senhor, quais serão as pessoas que ouvirão esse estudo hoje. Eu não sei em qual condição elas estarão. Mas eu quero pedir que Teu Espírito Santo abrace essa pessoa nesse momento. Se o coração dela está carregado de culpa pelo peso do pecado, Senhor, que ela encontre o perdão que o Senhor oferece. Ajude, Pai amado, para que essa pessoa que está me ouvindo e se sente longe do Senhor, ela seja reavivada pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai amado, entra na vida dessas pessoas, entra também na nossa vida, lançando fora toda a solidão, toda a depressão, todo o desespero, toda a angústia e amargura, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, a compreendermos quem Tu és e a termos o desejo, Senhor Deus, de nos aprofundarmos nessa experiência contigo e também de aceitarmos o perdão que o Senhor nos oferece. Não deixa, Senhor Deus, que a voz do inimigo venha suplantar a tua voz, mas que essas pessoas sintam o teu chamado, sintam tocadas pelo Espírito Santo a se arrependerem e voltarem-se para ti. Nos entregamos em tuas mãos, Senhor, pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Espero que o estudo de hoje tenha trago ao teu coração muita esperança, porque é isso que Deus tem para nos dar. Até amanhã.